Olá a todos, estamos aqui mais um dia da nossa campanha 40 dias de milagres. E hoje nós estamos no 10º dia. E eu queria trazer uma palavra para o coração de vocês a respeito da provisão de Deus, que está lá em Êxodo capítulo 16, versículo 4. A Bíblia diz, né? O Senhor falando a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não, né? Então, a palavra de Deus está falando aqui que Deus estava vendo até que ponto aquele povo obedecia ao Senhor, à palavra de Deus, e confiava no Senhor. Porque, amados, quando se trata de provisão de Deus, é claro que a provisão de Deus é todos os dias da nossa vida. Se nós não tivermos força, se nós não tivermos saúde para trabalhar, né? E essa força e essa saúde é Deus que nos dá, é Deus que nos impulsiona. Porque se a gente for olhar todas as circunstâncias contrárias na nossa vida, né? A gente já passa por tempos difíceis, passa por problemas que muitas vezes a gente não tem vontade de sair de casa, a gente não tem vontade de trabalhar, a gente vê muitas vezes a situação, né, difícil, de coisas que estão caras, né, vamos dizer assim, o salário não é tão alto assim, e às vezes fica desanimado, pessoas que ficam depressivas, enfim, existem vários vários fatores, né, que nos levam a desanimar, a entristecer, a ficarmos depressivos, né? E Deus é que nos dá a força para nós continuarmos caminhando, buscando, trabalhando, nos esforçando. Essa força, ela vem de Deus. Mas é claro que muitas vezes as pessoas elas falam assim: "Ah, mas se eu não me esforçar, né? Se eu não trabalhar, o dinheiro não vai cair do céu." Claro que não vai cair do céu, pois a própria palavra de Deus ela diz que aquele que não trabalha, esse também não tem o direito de comer. Esse não coma, né? Porque nós temos que trabalhar para comer, para sustentar a casa, sustentar a família. Mas quando se trata de provisão de Deus, querido, eu quero que vocês entendam que é aquela provisão que quando nós não temos condições de fazer nada. Uma pessoa que ela perdeu o seu emprego, uma pessoa que ficou doente e de repente ela não tem condições de trabalhar, né? E uma pessoa que de repente sofreu um acidente e não tem condições de trabalhar. E Deus, ele vem com a provisão dele sobre a nossa vida. E isso é algo maravilhoso. Davi, né, o salmista Davi, o rei Davi, ele dizia assim, queridos, ele falou assim: olha, eu já fui moço e hoje eu sou velho. Mas em todo o tempo da minha vida, eu nunca vi um justo desamparado ser, e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, o que é o justo? O justo é aquele que confia no Senhor. O justo é aquele que serve a Deus. O justo é aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e vive caminhando na lei do Senhor, vive de fé em fé, né? Vive crendo em tudo que Deus ele pode realizar na nossa vida. Esse é o justo. Então, nós somos justificados pelo Senhor Jesus, né? Então, a palavra do Senhor, ela fala que essa provisão de Deus é quando nós não temos essa condição de trabalhar. Veja que o que o salmista Davi está falando aqui, que Deus, ele provê para aqueles que o amam. Independente da situação que a pessoa tiver, Deus, ele vai prover para aquela pessoa. Deus não vai deixar aquela pessoa, né, a passar fome, a passar necessidade. Deus, ele vai ser o provedor.
E veja que nesse texto que nós lemos, a Bíblia estava falando de uma situação dessa, onde o povo de Deus tinha saído do Egito e estava indo para a terra prometida, a terra que Deus havia prometido ao povo de Israel. E nesse caminho, eles não podiam trabalhar. Nesse caminho não tinha como eles plantarem, não tinha como eles trabalharem. Então, nesse tempo que eles estavam caminhando, do Egito até a terra de Canaã, Deus, ele proveu para o povo. O povo clamava por pão, Deus enviava o pão. O povo falava, estamos querendo carne, Deus enviava carne. O povo falava assim, nós estamos com sede, Deus enviava água. Então Deus, ele trazia a provisão para o povo diariamente. Jesus, quando ele manda ele nos ensina a orar a oração do Pai Nosso, Ele diz justamente isso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quer dizer, é a confiança de que todos os dias nós vamos ter no nosso prato, na nossa mesa, a nossa refeição, o nosso pão de cada dia. Deus, ele vai vir com a provisão. Se você acreditar, se você confiar no Senhor. Queridos, eu tenho assim grandes testemunhos na minha vida. Teve uma época da minha vida que nós estávamos passando por um momento complicado, O meu esposo havia tido um infarto e ele acabou sendo dispensado do seu trabalho e a gente estava vivendo uma situação meio apertada. E eu me lembro que eu abri o congelador da minha geladeira e não tinha carne. E eu até, conversando com uma amiga minha, eu falei para ela que eu ia precisar, procurar um trabalho para que a gente pudesse tá trazendo o alimento. E naquele mesmo dia, quando eu desliguei o telefone que eu estava falando com ela, eu desliguei o meu telefone, bateram palma na minha casa. E quando eu fui ali ver quem era, estava um caminhão parado em frente da minha casa. E aí o motorista do caminhão falou para mim, olha, tal pessoa mandou entregar para você. E eu fiquei ali espantada. E quando eu vi, ele tinha mandado uma caixa cheia de carne. E o meu congelador, o meu freezer, ele não comportou tanto a quantidade de carne que havia chegado na minha casa. Isso é provisão de Deus. Isso é milagre de Deus. Queridos, Deus, ele é o provedor da nossa vida. Nós não podemos bater no nosso peito e achar que eu trabalho, se não é o meu esforço, o meu trabalho, não teria, a minha casa não estaria assim, a minha casa não estaria assado. Não é o meu, não é o seu, querido, é a provisão de Deus. Mesmo que você esteja trabalhando, Deus te dá força para você trabalhar. Mesmo que você esteja ali, ganhando muito dinheiro, é Deus que está te sustentando, te capacitando. Então, querido, a gente tem que entender que toda bênção ela vem do Senhor. Nós temos que ter Deus na nossa vida como nosso provedor, como aquele que sustenta na nossa vida, como aquele que realmente vai fazer com que a nossa vida seja uma vida farta, uma vida abundante. As pessoas, elas buscam, elas se perdem na sua vida, porque elas querem conquistar muita riqueza, querem ter bens materiais e acabam se perdendo, por causa do amor ao dinheiro. E acabam deixando mesmo até de lado Deus, porque eles colocam em primeiro lugar o quê? O dinheiro,
o trabalho, eu preciso trabalhar, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Querido, nós temos que ter apenas o sustento de cada dia, porque nós não vamos levar nada, né? Muitas vezes a pessoa ela pode conquistar rios de dinheiro, ela pode conquistar casas, ela pode conquistar bens materiais, mas desse mundo nós não levamos nada. Desse mundo, querido, né? Nós não vamos poder levar nada. Então, nós temos que acreditar na provisão. Claro que nós temos que nos esforçar, mas eu quero que você saiba que Deus é aquele que nos sustenta. Deus é aquele que traz a provisão para a minha vida, é aquele que traz a provisão para a sua vida. Queridos, eu já tive várias experiências desse tipo com Deus. De eu pensar, ter o desejo de comer algo e Deus tocar no coração de uma pessoa para que a pessoa levasse aquilo, né, para eu comer. Eu tive várias experiências de provisão de Deus na minha vida. Eu vivo a cada dia a provisão de Deus na minha vida. Eu não me preocupo, eu deito, né, em paz, eu descanso na minha vida porque eu sei que Deus vai prover. Eu sei que Deus, Ele não vai permitir que eu passe necessidade, que eu passe fome. Queridos, temos que confiar no Senhor. Ele é o nosso provedor, Ele é aquele que nos sustenta, é aquele que nos ajuda, Ele é aquele que fortalece os nossos braços. Então eu quero te chamar nesse dia, nesse 10º dia da campanha de milagres, eu quero te chamar para que você ouça aquilo que Deus está falando para você, confia no Senhor, né? Realmente acredite que Deus é aquele que traz o sustento, Deus é o provedor da sua vida. Não confie na força do teu braço. Não confie, assim como o salmista ele diz, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós colocamos a nossa esperança no nosso Deus, nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Querido, nós temos que confiar, nós não podemos colocar a nossa confiança na nossa força, porque um dia nós podemos perder essa força. Nós não podemos colocar a nossa confiança na nossa saúde, porque um dia nós podemos perder a saúde, mas a nossa confiança, ela tem que estar no Senhor. Deus é o nosso provedor. E vamos orar para que Deus enche o teu coração de fé, de confiança naquele que pode trazer a provisão para a minha vida e para a tua vida. Deus é maravilhoso, Ele supre as nossas necessidades. Ele vai trazer a provisão para a tua vida a partir do momento que você confiar, a partir do momento que você olhar para a palavra e falar: Deus, eu confio na tua palavra. A tua palavra diz que o Senhor é o provedor na minha vida. O Senhor vai prover o pão, o Senhor vai prover a carne, o Senhor vai prover a água, o Senhor vai prover aquilo que eu necessito. Então eu quero te convidar para você orar comigo nesta hora, para que o Senhor encha a tua vida e o teu coração de fé. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro, Pai, nesta hora. Em primeiro lugar, Senhor, agradecendo, porque o Senhor tem sido provedor na minha vida, na minha casa, na minha família, Senhor. Ó Deus, obrigado pelo sustento, obrigado por tudo quanto o Senhor tem realizado, obrigado, Senhor, pelos milagres, Senhor, ó Deus, que nós vemos, Senhor, ó Deus amado, verdadeiramente, Senhor, surgindo na nossa vida a cada dia, meu Pai. Ó Deus, eu quero clamar, Senhor, que o Senhor venha com o teu poder, Jesus. Que o Senhor venha, Senhor, ó Deus, com a tua unção. Senhor, ó Deus, despertando, meu Deus, a fé no coração de cada pessoa que está comigo, Senhor, nesta hora, fazendo esta oração, meu Deus.
Pai, que essa pessoa não venha confiar na força do seu braço, mas que essa pessoa deposite a sua total confiança, meu Deus, em Ti. Meu Deus querido e eterno, tira dos corações, meu Deus, o medo, a insegurança, Pai. Quantas pessoas ficam desesperadas, meu Deus, porque, Senhor, essas pessoas, Pai, estão, Senhor, ó Deus amado, vivendo, Pai amado, ó Deus, na angústia, no medo de não ter, meu Deus, o que comer, de não ter, Senhor, como pagar as suas contas, Pai, mas que o Senhor venha trazendo a confiança, Senhor, no coração de cada uma dessas vidas, Pai, que o Senhor venha, Pai amado, cuidando, restaurando, meu Deus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus amado, Senhor, existem pessoas que até mesmo, Senhor, tiram as suas vidas, Pai, porque estão com muitas contas, entram em desespero, Senhor, ó Deus querido e eterno, mas porque não confiam, Senhor, porque não conhecem muitas vezes, meu Deus, e a tua palavra mesmo, ela diz que o povo, ele sofre por falta do conhecimento, meu Deus, mas que essa pessoa hoje, meu Deus, ela venha entender, ela venha conhecer, meu Deus, que o Senhor é o Deus provedor e que o coração dessa pessoa se encha, Pai, de esperança, que o coração dessa pessoa se encha de fé, meu Deus, que essa pessoa venha aprender a descansar em Ti e ela vai começar a ver os milagres, Pai. Ela vai começar a ver a provisão do Senhor brotando, meu Deus amado, Pai, em nome de Jesus, Senhor, Deus, todas as pessoas que estiverem me ouvindo nesta hora e que estiverem com seus corações temerosos, que estiverem, Senhor, ó Deus querido, num momento de desespero, por ter contas, Pai amado, e não estar conseguindo, Senhor Jesus, pagar essas contas, que a tua paz venha, que a tua bênção venha, que a tua força venha sobre a vida dessa pessoa, Senhor Jesus, e que o Senhor comece a falar ao coração dela aquilo que ela tem que fazer, meu Deus, para conseguir, Jesus, alcançar o milagre. Eu te peço, meu Deus, e eu te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Não tenha medo, né? Não tenha medo. Deus trouxe assim no meu coração, trouxe na minha memória, melhor dizendo, né? Que às vezes tem pessoas que ficam desesperadas, né? Pessoas que tentam se matar e até mesmo se matam por estarem endividadas. Mas eu quero falar a você que está tendo esse pensamento, querido, tira esse pensamento da tua mente. Ore a Deus, dobre o seu joelho e peça ajuda ao Senhor. Ele virá ao teu socorro. E eu quero terminar esse vídeo contando um testemunho, outro testemunho para edificar a tua fé. Uma vez eu estava com uma pessoa, eu estava ali cuidando, essa pessoa fazia parte da célula, né, que eu e meu esposo nós ministrávamos, e essa pessoa, ela estava com muitas dívidas, estava com muitas contas, e eu chamei essa pessoa e eu falei para ela assim, olha, vamos orar a Deus. E naquele momento nós dobramos o nosso joelho e ela começou a pedir perdão para o Senhor, né? Por ela ter comprado coisas e que muitas vezes ela sabia que ela não ia ter condições de pagar. Então ali ela começou a pedir perdão ao Senhor, né? E ela começou a clamar ajuda do Senhor, porque era muita conta que ela tinha que pagar, muitas dívidas que ela tinha, e ali nós começamos a orar junto para que o Senhor entrasse com provisão na vida dela. E queridos, passou um tempo, essa pessoa começou a receber cartas, né, de contas que eram absurdos, que ela nunca iria conseguir pagar num preço que ela conseguiu pagar. Então, Deus é um Deus de milagre.
Deus é um Deus de provisão. Confie nesse Deus de milagre. Fica com Deus. Eu gostaria de pedir para você que estivesse ouvindo essa palavra, né? Ou pelo WhatsApp, ou pelo Face, ou pelo YouTube, que você pudesse compartilhar com outras pessoas, que eu tenho certeza que você vai estar ajudando pessoas, né? Quando as pessoas ouvirem essa palavra, elas vão ser ajudadas, verdadeiramente a fé vai brotar no coração delas. Então seja um ajudador, compartilhe esse vídeo, eu te peço, e agradeço ao Senhor, né? E sempre tenha um louvor a Deus nos teus lábios. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.